Eita, eu fiquei... Ixi. Você... Dando pra ver? Cadê meu bichinho? Tá dando pra ver. Vou botar logo os bichinhos aqui. Tá. Então, aula passada, a gente falou sobre força. Vimos que é uma grandeza vetorial, o que significa que para você descrever uma força, você precisa, além da intensidade da força, do módulo da força ou do valor numérico da força, isso tudo são palavras diferentes para a mesma coisa, que é o número, né? Se são 20 newtons, se são 30 newtons, se são 456 newtons, tem um número, esse número a gente chama de ou de valor numérico, ou de intensidade, ou de módulo. Ela precisa de uma direção, então se é horizontal, se é vertical, se é numa diagonal, se é de lá para cá, se é... Enfim, precisa de uma direção e precisa de um sentido. Então, se é na horizontal, se vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ou se está na vertical, se vai de baixo para cima ou de cima para baixo, etc. Precisa de uma unidade de movimento, uma unidade de movimento é ótimo, uma unidade de medida, perdão, que no caso da força é Newton, a gente representa com Nzinho, e ela está associada com mudanças no estado de movimento das coisas, ou de resistências a um certo movimento específico, por exemplo, as pontes. Esses cabos aqui das pontes ficam exercendo forças para cima para conseguir segurar a ponte. Né? Eles ficam lá puxando a ponte para cima, aí a ponte fica parada. Aí isso tem a ver com força resultante. A gente vai olhar isso daqui a pouco. Vimos a primeira lei de Newton, a inércia. Deixa eu mudar isso aqui de novo. A inércia, que é a tendência dos corpos a manter a sua aceleração nula. Como assim? Se um corpo está com velocidade constante, vamos pensar num carro andando a 60 km por hora. O carro tem a tendência a manter uma velocidade de 60 km por hora. Ele precisa se esforçar para sair de 60 km por hora. Alguma coisa externa precisa acontecer para que o carro saia dessa velocidade de 60 km por hora. Se o carro estiver parado, mesma coisa. A aceleração também é nula, ele está parado, velocidade zero, constante. Então, para ele sair da velocidade zero, alguma coisa precisa acontecer. Faz sentido? Sim. Ok. Oi? Falei que faz sentido. Ok. Essa é a primeira lei de Newton, a inércia. A inércia, ela é uma característica de todos os corpos que têm massa. Todos os corpos que têm massa são sujeitos à inércia. Então, ela sempre vai acontecer. Mas, assim, vamos para a vida real, né? Quando a gente está no mundo, se você solta o acelerador de um carro, ele vai parar, né? Ele vai parar de andar. Por que ele para de andar? Porque tem uma força contrária ao movimento. Aí a gente vai para a segunda lei de Newton, eu até desenhei meu carrozinho ali, que é o princípio fundamental da dinâmica. Dinâmica é essa área, né, do estudo do movimento, do estudo das forças e etc. E esse é o princípio mais básico da dinâmica, que é a força resultante em um corpo ou sistema equivalente ao produto da massa total pela aceleração total. Daqui a pouco a gente chega nisso da massa pela aceleração. O que é força resultante? Vamos olhar aqui meu carrinho. Está aqui meu carrinho. Isso aqui deve ser um Palio. Aí estou eu aqui empurrando meu carrinho quebrou. Eu sou pobre, meu carrinho quebrou, estou empurrando meu carrinho. Aí então tem uma força no carro
indo para frente, que é a força que eu estou fazendo no carro. Além dessa força, vocês podem dizer mais alguma? A força das... Eu ia falar roda. Tipo do movimento. Diga, não. Que Gravidade? força que você está falando? Oi? Gravidade? Gravidade. A gente chama de força-peso na física, é o nome específico. É a força que é exercida em um corpo pela gravidade. A Terra puxa tudo para o centro dela, né? Isso é um dos efeitos, esse é o efeito da gravidade. E então todo o corpo, incluindo o meu carrinho, é puxado para baixo. Então ele sempre vai ter uma força nele que aponta diretamente para baixo. Isso é a força-peso. Aí ele tem também, por causa da terceira lei de Newton, que a gente vai ver logo em breve, que é a lei da ação e reação, ele tem uma força apontando para cima. Qual é essa força apontando para cima? Já que a Terra puxa o carro para baixo, o carro está apertando o asfalto, certo? Ou o que quer que seja que está aí, a garagem, enfim. Né? Mas vamos dizer o asfalto, está na rua. O carro está apertando o asfalto. Por ele estar apertando o asfalto empurra o carro para cima, para que o carro consiga, né, para o carro não afundar. Porque se o carro empurrasse e o asfalto não empurrasse de volta, o carro ia afundar no chão. E a ideia, então, é que o asfalto sustenta o carro. Ele empurra o carro para cima e o carro se mantém. A gente chama isso de força normal. Ela tem o mesmo módulo da força-peso, justamente pela lei da ação e reação que a gente vai ver em seguida. É só para eu exemplificar. Mas elas são iguais. Então, se eu tenho uma igual para cima que a para baixo, eu vou cancelar as duas. É como se não tivesse nenhuma. Faz sentido? Sim. Ok, então Mas vai a cortar força que ele aqui. está aplicando no chão vai ser a mesma que vai devolver, no caso? Sim, é a mesma. É do mesmo valor. Justamente porque essa força que está empurrando o carro para cima precisa fazer com que o carro fique ali. Se ela for maior do que a força-peso, então se o que está empurrando é maior do que o que está empurrando para cima, é maior do que o que está empurrando para baixo, o carro sobe. Então isso aqui ele podia ser, por exemplo, um terremoto que empurra o chão para cima e aí o carro vai pular, ele iria sair do chão. Ou então pode ser, por exemplo, aquelas plataformas em oficina que o carro sobe e ela vai levantando. Aquilo ali faz uma força maior do que a força-peso para conseguir levantar o carro no ar. Como aqui ele não está levantando, então não é maior. Mas o carro também não está afundando, porque se fosse menor, se não tivesse força suficiente no asfalto para aguentar o carro ia afundar. Imagina se você coloca um carro em cima de uma telha de amianto. Vai cair, claro que ele vai quebrar a telha, vai cair lá embaixo. Porque a telha é muito frágil, ela não tem força suficiente para empurrar o carro para cima, ele afunda. Nesse caso, como o carro não está afundando, nem flutuando lá, né, levantando de qualquer forma, as forças são iguais. Então a gente vai cancelar as duas porque ele está parado na mesma altura. Certo? Certo. Além disso, vamos lá, eu estou empurrando o carro para frente. Isso significa que o carro vai se mexer? Necessariamente? Não, né? Porque o carro é pesado. Então eu tenho que fazer muita força para empurrar ele. Mas se eu estou fazendo força para frente e ele não está indo, significa que tem uma força para trás. Eu vou colocar ela aqui na roda. Que está dificultando o meu movimento. Que aí quando eu for fazer essa soma, né, se não sobrar para trás, né, quer dizer, se não sobrar para frente, é porque o carro não está indo para frente. Claro que não tem como eu empurrar o carro e ele ir para trás. Então, essa força sempre vai ser, no máximo, igual a que eu estou fazendo para frente. E aí, sendo igual, ele não vai sair do canto. A minha força tem que ser maior do que essa força. Alguém sabe que força é essa?
Repete, Dudes, repete, por favor, o que você perguntou. Qual força que tem que ser maior Essa para te tirar da força aqui, inércia? Você essa fala? força para trás, que é a Pra... força que está segurando o carro de ir para frente. Vocês já fizeram isso? Vocês já empurraram um carro que estava ruim? Já. Ou Já. empurrou um sofá para mudar de lugar, qualquer coisa parecida? Empurrou uma coisa pesada. Você tem Sim. que força até que ele sai. Né? Que chega uma força que você faz que o bicho sai do canto. Isso é um atrito. Isso é o que a gente chama de atrito. A força de atrito. Tudo que está em contato com alguma superfície cria atrito com essa superfície. Justamente porque ela tem um peso, então ela está ali empurrando o chão. É como se ela desse uma ligeira afundadinha no chão, sabe? Que é muito pequenininha. E aí, para você fazer ela passar por essa lombadinha, você precisa colocar a força para frente. Essa força de atrito tem um jeito de calcular específico, a gente vai falar mais sobre isso no futuro. Mas então vamos assumir que eu não sou forte o suficiente para empurrar esse meu carro. Então eu estou empurrando, estou fazendo minha força para frente, mas eu não consegui fazer uma força maior do que o atrito. Então o carro não saiu do canto. Então a força de atrito e a minha força também vão se cancelar. Sendo assim, no geral, é como se não tivesse nenhuma força nesse carro, porque ele não saiu do lugar. Então, já que para cima e para baixo cancelou, não tem mais. Então, beleza, acabou para cima e para baixo. E aí, para frente e para trás, cancelou também. Então, aqui, a força resultante nessa situação, eu vou escrever aqui, força resultante seria igual a zero. Dá para entender? Sim. Você fala essa força de cima e a de baixo, né? No geral, todas. A força resultante, é isso que eu queria passar. A força resultante é quando você pega todos os vetores de força que estão acontecendo naquele corpo e soma todos eles. E aí, assim, um para cima e um para baixo iguais, eu vou somar e eles vão se cancelar, vai dar zero. Então é como se não tivesse nenhuma força. Eu posso assumir que não tem nenhuma força, porque ele não está nem subindo nem descendo, ele está ali paradinho no mesmo canto. Então, nesse sentido, no sentido vertical, não tem uma força resultante. A força resultante é zero. De um lado para o outro, também, nesse caso específico, também não tem, porque eu não consegui empurrar o carro. Mas, assumindo que eu fosse forte o suficiente, consegui empurrar o carro. Aí, isso significa a força. Peraí, cadê? A força que eu estou fazendo para frente, a minha força, é maior do que a força de atrito. Certo? Então, quando eu for somar, a força de atrito vai sumir. É claro que ela continua ali, mas na conta, o que vai sobrar é só uma setinha menorzinha para frente, que é o resto de força, é a força que sobrou. Eu empurrei o suficiente para vencer essa força de atrito, e aí, se eu fizer só o mesmo tanto que a força de atrito, eu não vou sair do lugar, porque eu não consegui empurrar o carro além daquela curvinha que eu falei, né? Mas aí, se eu empurrar um pouquinho mais, com um pouco mais de força, aí vai sobrar uma setinha para frente. Faz sentido? Se você fizer mais força do que a força de atrito. Isso. E aí, a força resultante vai ser justamente essa setinha que sobrar. Porque é só o que sobrou. O carro está indo para frente. Então, tem uma força nele que predominou, que venceu todas as outras, que está fazendo ele ir para frente. Isso é a força resultante. Certo? Beleza. O que sobrar é resultante. Isso, exatamente. Você soma tudo, né? Soma assim, de cima com de baixo, né? Se está indo para cima e está indo para baixo, soma. Está indo para um lado, está indo para o outro, soma. E aí, o resultado disso é a força resultante. Tem alguns casos que vai sobrar, por exemplo, uma força para cima, uma força para o lado. Ou então uma força para baixo e uma força para o lado.
Acontece. Em rampas, por exemplo, isso acontece. Aí tem que fazer um outro cálculo envolvendo triângulos, trigonometria e tal, que mais para frente a gente vai ver isso. Ixi, Maria, meu computador tá doido. Mas, tá beleza? Até aqui deu para entender? Eu perdi. Perdeu o quê? Aonde? Eu perdi a explicação que eu cheguei poucas horas do trabalho. Eu não vou ter como explicar de novo, não, perdão. Você pode olhar depois a aula gravada, porque a gente tem relativamente pouco tempo, eu ainda queria conseguir falar um pouco mais da terceira lei hoje. Tem problema não, depois eu olho. Então tá bom. Tá, força resultante é a força que sobra quando a gente soma todas. Essa força, o valor dessa força, o módulo dessa força resultante, ele é igual à massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Como assim? Vamos dizer que eu empurrei esse carro. Se eu estou empurrando esse carro, eu estou mudando a velocidade dele, né? Eu estou fazendo ele sair do canto, eu estou mudando a velocidade dele. Isso significa que eu dei uma aceleração para esse carro. Eu estou fazendo esse carro acelerar. Esse carro tem massa, claro, tudo tem massa. E tudo não, mas coisas têm massa, corpos têm massa. Então, o carro tem massa, ele está tendo uma aceleração. Eu vou fazer a massa do carro, vamos dizer aí, sei lá, 500 quilos, vezes a aceleração que eu dei para o carro. Sei lá qual seria, 1 metro por segundo, talvez. Provavelmente menos que isso, porque eu sou muito fraco. Mas vamos dizer que seja. Então, a força resultante seria a massa do carro, 500 quilos, vezes a aceleração que eu dei para o carro, vamos dizer 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a força resultante, 500 vezes 1 seriam 500 newtons. Ok? Essa é a formulinha. É a única fórmula que a gente vai que aparece nesse conteúdo. Todas as outras são ferramentas matemáticas que a gente vai usar. Mas é isso, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Tudo bem. Inclusive, essa é a definição de Newton. A unidade, Newton, 1 Newton é a força necessária para você mover 1 quilograma a 1 Ô, Dudu, metro. Nossa, quando cai essas coisas assim no exercício, eles dão algum desses valores e aí eles pedem para a gente calcular? eu vou mostrar depois como é que são os exercícios disso. Tá Eu bom. vou mostrar depois como é que são os exercícios disso. Eu acho que eu não peguei aqui, porque eu queria falar bem sobre o conteúdo antes da gente entrar nos exercícios. Mas eu vou fazer uma listinha e a gente vai resolver uns na aula que vem, tá? Tá, então, 1 Newton, deixa eu escrever assim. 1 Newton é igual a 1 quilograma, tem um pontinho aqui de multiplicação, quilograma metro por segundo ao quadrado. Eu só multipliquei as unidades, né? Quilo vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que Newton. É igual. É escrever a mesma coisa, só que com muito mais letrinhas. Tudo bem aqui esse pedaço? Tudo bem.
Beleza. Eita. Oh, eu achei que eu tinha colocado, não botei animação nesse aqui. E, então, por último, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Ela é basicamente isso. Toda ação tem uma reação igual e contrária. O que isso significa? Toda força que eu faço em um corpo... na verdade, tem um jeito mais legal de falar isso. Toda força sempre vem em par. Você sempre tem um par de forças que vão ser em corpos diferentes. Então, no caso ali do carro, a força é o carro empurra o chão. Essa força, o carro empurra o chão, tem um par que é o chão empurra o carro. Elas sempre criam essa força, sempre vai criar essas duas forças opostas. Isso é uma lei. Toda força que eu aplicar gera uma força contrária. Elas são, inclusive, você pode ver pelos dois sentidos, assim, o carro empurra o chão, então o chão empurra o carro, ou o chão empurra o carro, então o carro empurra o chão. É a mesma coisa. As duas sempre vão acontecer ao mesmo tempo. Não importa qual foi a que começou. O carro chegou primeiro, o chão chegou primeiro, quem fez isso, quem empurrou quem primeiro, não importa. Uma aconteceu, a outra vai acontecer ao mesmo tempo. Por isso que elas são iguais e contrárias. Elas são contrárias porque o corpo que causa e o corpo que recebe são invertidos. Então, o carro empurra o chão empurra o carro. Eu inverti os corpos, né? O chão está causando uma força no carro e o carro está causando uma força no chão. São duas, elas estão invertidas. Vocês entendem isso? Sim. A direção é a mesma, porque não tem muito como eu fazer direção contrária, né? O que seria o contrário de vertical? Não é horizontal. Horizontal é uma coisa e vertical é outra coisa. Eles não são o oposto um do outro. Se eu for pegar uma reta e eu for virar ela de cabeça para baixo, eu ainda tenho uma reta. Então, não faz muito sentido pensar em direção contrária. Elas têm a mesma direção. Então, se uma foi, né, verticalmente, o chão empurra o carro para baixo, né, na direção vertical, o chão empurra o chão empurra o carro para cima e o carro empurra o chão para baixo. E é a mesma direção, mas eles têm sentidos opostos. É isso. Toda força gera uma outra força de mesma direção e intensidade e sentido oposto. Elas têm o mesmo valor, a mesma direção, o sentido é o contrário e os corpos são invertidos. E isso sempre vai acontecer. Esse par de forças sempre vai existir. Por exemplo, a Terra puxa a gente para baixo, mas a gente puxa a Terra um pouquinho para cima também. Só que assim, a Terra é muitas milhares de vezes muito maior do que a gente. Então, a gente puxar ela é uma coisa meio inútil, assim. Você pode tentar puxar a sua casa e arrastar a sua casa pelo chão. Não quer dizer que você vai conseguir. Sua casa é muito pesada. Então, assim, a gente pode ficar aqui tentando puxar a Terra com a mesma força que ela puxa a gente. Não vai fazer diferença nenhuma. A Terra não vai sair do canto. Mas ainda assim, como a gente é muito magrinho, para a Terra puxar a gente é muito fácil. E então ela puxa a gente para baixo sem nenhum esforço. A gente não. A gente não consegue puxar a Terra, mesmo que a gente se esforçasse muito. É por isso, por exemplo, que a gente não cai. A gente não cai quando a gente está andando no segundo andar de uma casa, por exemplo, de uma escola, qualquer coisa que seja, porque o chão empurra a gente para cima. Você tem a terra, né, que só o chão da terra já vai empurrar as coisas para cima, porque as coisas estão empurrando ele para baixo. Aí você tem um piso, aí você tem colunas, as colunas empurram um piso para cima e o piso empurra a gente para cima. E aí a gente não cai. Se o piso não der conta de empurrar a gente para cima, a gente quebra o piso e cai no chão, no andar de baixo, né? Ele pode quebrar
a coluna, morrer, é uma coisa complicada. Cair não é bom, gente. A gente tem que tomar cuidado com queda, tá? Deixa eu mandar uma coisa. Então, até perdi onde é que eu tava. Vai fazer piada ou besta? Mas é isso. Então, se a gente fizer uma força maior do que a que o piso aguenta, o piso quebra, o piso cai. E se você socar uma parede, esse exemplo, todo professor de física dá esse exemplo, mas esse é um excelente exemplo. Se você socar uma parede e a força que você aplica na parede é maior do que a força que a parede se segura, você quebra a parede. Se não, a parede quebra você. A parede vai quebrar a sua mão, porque ela é muito dura. E é isso, a força de resistência da parede foi maior do que a força que você conseguiu aplicar nela. Então, ela vai resistir e vai doer muito. Você vai quebrar um dedo, provavelmente, tal. Às vezes quebra o pulso, é feio. Socar a parede não é legal, também não é bom. Não recomendo também não. Mas essas 3 leis, elas são interligadas. As 3 estão falando mais ou menos da mesma coisa, só que de formas diferentes. E especialmente a inércia e o princípio fundamental da dinâmica. O que a inércia fala é que não tendo força, a sua aceleração é nula. Se você não exerce, essa é boa. Se você não exerce uma força em um corpo que tem aceleração nula, ele vai continuar com aceleração nula. E o que a segunda lei fala, vamos voltar aqui, ó. Volta. Cadê? Volte. Menino, volta. O que a segunda lei fala é exatamente a mesma coisa. Se a minha aceleração zera, se eu ponho aqui a aceleração igual a 0, isso aqui vai zerar. Qualquer coisa vezes 0 é igual a 0. Então, se a aceleração é 0, a força é 0. Se a força é 0, obrigatoriamente a aceleração tem que ser 0. Porque se a massa for 0, eu estou falando de nada. Eu não estou falando de um corpo. E se eu não estou falando de um corpo, pouco importa o que está acontecendo. Isso aqui não se aplica. Eu não posso pensar isso para um fóton, por exemplo, que não tem massa. É uma unidade de energia. Não é assim que funciona. Então, eu sempre vou ter massa. E aí, se a força é 0, então, se não tem nenhuma força, a força é resultante. Se a força resultante é 0, a aceleração vai continuar nula. Se a aceleração é nula, a força resultante vai continuar sendo 0. As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Não importa qual causa o quê. Assim, se eu não estou acelerando o carro, então a força é 0. Mas se tem uma parede não, se eu bati o carro num poste e continuei acelerando o carro, mesmo que eu esteja acelerando o carro, tem uma força que me impede de ir para frente. Então, a força resultante vai ser 0, por causa disso, a aceleração é 0. No outro caso, porque a aceleração era 0, a força resultante ia ser 0. No final das contas, a gente está dizendo a mesma coisa, só que você pode ir por um lado ou pode ir pelo outro. Tanto faz. Dá na mesma no final das contas. Que é justamente o que a inércia falou. Você está com a aceleração nula, fica com a aceleração nula. A terceira, ela vem muito para a gente entender essa ideia de força resultante. Muito por isso de reações de forças contrárias, né? Essa ideia de força contrária é justamente o que leva a isso de ação e reação. Porque quando você vai pensar, por exemplo, pense em você mesmo, seu corpo. Mesmo que você esteja parado, tem muitas forças acontecendo no seu corpo. Você está segurando, a sua pele fica segurando você inteiro, né? A sua pele, seus músculos, eles estão todos se agarrando um ao outro para que você fique aqui inteiro parado. Porque se eles não se agarrassem, você derretia, né? Você abria assim, não deve ser agradável também não. Seus ossos estão fazendo força o tempo inteiro, você está fazendo força no chão.
Se você está respirando, seus pulmões estão fazendo força para fora, para dentro, para fora, para dentro. Seu coração está sempre fazendo força. Mas, como eu estou aqui parado, a força resultante de tudo isso é zero. Porque eu vou somar, vai ter uma para lá, aí tem uma para lá, aí tem uma para lá, tem uma para lá, tem uma para lá, tem uma para lá. A gente vai somando todas essas ações, reações e tudo que elas vão acontecendo, e acaba que tudo fica zero, a gente fica aqui paradinho. Que é o que acontece lá com a história da ponte. A ponte, ela tem a coluna que segura a bicha para cima, né? Ela empurra a ponte para cima, por assim dizer, ela puxa aqueles cabos para cima, os cabos puxam a estrada mesmo da ponte para cima, mas a ponte se puxa para baixo, a terra puxa a ponte para baixo. Então ela fica ali paradinha. Os cabos e a coluna vão estar fazendo para cima a mesma força que a terra está fazendo na ponte para baixo. Então a ponte se mantém no lugar. A força resultante dela é zero. Não quer dizer que não tenham forças atuando nela, mas a força total ali é zero. Beleza? Beleza. Show. Aí, qual que é o nosso esquema de resolver coisa aqui? Esse tipo nesse conteúdo, né? Não coloquei. Eu fui bobo. Não coloquei o exemplo aqui, mas eu tenho na cabeça. Por exemplo, tá aqui o chão. Eu vou fazer isso aqui, ó, só para marcar que o chão tá para cima, né? Assim, a parte que a gente fica em pé é aqui em cima. Isso aqui é de vez em quando vocês vão ver isso aqui na física. Tem uma retinha e aí eles fazem esse tchu aí, só para dizer, esse lado aqui é o lado que você não vai usar, é o lado sólido do rolê, você usa o outro. Então tá aqui, aí tá aqui uma pessoinha. A pessoinha está... Eita, que ficou bonito esses braços. Está empurrando uma geladeira. Está empurrando uma geladeira. Cansou de como a casa dela estava disposta. Falou, não, vou mudar minha geladeira de lugar. Aí foi empurrar a geladeira. A geladeira tem... São 50 quilos? 60 quilos? Uma coisa assim. Vamos dizer 60 quilos. Faço ideia de uma geladeira. Alguém sabe quanto pesa uma geladeira? Deve ser mais 60. Deve ser. Será? 60 é muito, cara. Eu peço 55. 60 é tipo uma pessoa, assim. Não, eu peço 55. Mas talvez seja mais, mas tem razão. Acho que a geladeira é mais pesada que uma pessoa, né? Também acho. Vamos botar 100. Vamos botar 100. 100 quilos. Eu pesquisei aqui, deu 65. Ó. Essa geladeira é uma daquelas geladeiras grandes, bonita. A pessoa guardou aí 5 anos para pagar Pesquisei a e deu entrada. E vai pagar 101,5. geladeira. Oi? Eu pesquisei Quanto? que deu peso 101,5. Pronto. Essa geladeira tem 100 quilos. É uma geladeira bonita, aquela geladeira que parece que é de alumínio, assim, sabe? Que ela é toda brilhosa e uns coisas chiques. É essa aí. Pronto. Tá empurrando a geladeira. Então ele tá fazendo a força na geladeira para cá. Tem a força peso na geladeira para baixo. E tem a força normal, que é aquela que eu falei do chão, empurrando a geladeira para cima. Elas são iguais, então vamos cancelar, não entra na coisa. A gente vai ignorar o atrito aqui dessa vez, tá? O atrito complica um pouco as coisas, a gente vai fingir que ele não existe. A gente vai fingir que ele está empurrando a geladeira no chão molhado. E aí a geladeira está deslizando lindamente. Então, beleza, empurra a geladeira para frente. A geladeira tem 100 quilos. Se ele estiver empurrando a geladeira com uma força, eu vou colocar aqui,
de 60 newtons. Não, 60 não. 50 newtons. 60 vai ser ruim de fazer. 50 newtons. Qual é a aceleração que essa geladeira vai ter? Conta o seguinte. Força é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante. A gente já sabe que não tem força para cima e para baixo. Como não tem atrito, não tem nenhuma força para trás, só tem a força para frente. Desculpa. Então, se só tem a força para frente, só tem essa força de 50 newtons. Então, a força resultante, eu já sei que são 50 newtons. Alguém falou? A massa, ele me deu aqui 100 quilogramas vezes a aceleração. Então, qual é a aceleração que ele vai ter? Eu preciso isolar a aceleração. Vou passar o 100 para lá, dividindo. Ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Eu vou ter que a aceleração é igual a 50 sobre 100. 100 sobre 100. Corta um zero com um zero. 5 sobre 10 é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Yes! Então tá aí, essa é a aceleração. Eu peguei a força resultante, a massa e encontrei a aceleração. Eu podia ter feito o contrário. Se ele tivesse me dito, você está empurrando a geladeira com uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. É uma geladeira de 100 quilos. Eu ia fazer o contrário. Eu ia fazer aqui 100 vezes 0,5 igual a 50. Vezes 1,5, enfim. Os exercícios vão ser basicamente nesse sentido. O que complica? Às vezes tem uma corda que está... por exemplo, ele podia estar... não sei se vocês já viram isso. Como o pessoal às vezes desce coisa muito grande de prédio, eles ficam... Tá aqui o prédio, a beirada do prédio. Aí eles botam uma parada aqui assim, que tem uma roldana, aí tem uma corda aqui, que a galera tá puxando, tem um motor, mas vamos dizer que seja uma pessoa mesmo puxando aqui, segurando essa corda para ela não voar. Aí essa corda vem e tem um negócio pendurado. Aí qual é a força que ele tem que fazer se ele quiser subir isso, ou se ele quiser descer? Ou então, um que é muito comum também é... Deixa eu apagar isso aqui. É essa aqui, ó. A corda aqui está atrelada a um outro bloco. Aí, isso aqui vai andar? Qual é a aceleração nessa parada aqui? Ele vai... Esse aqui vai pesar e vai puxar esse bicho para lá? Ou esse bicho aqui vai ficar parado e esse aqui não vai descer? O que acontece? Isso aqui não vai andar para trás, né? Porque, enfim, não é assim que funciona. Mas aí a gente calcula. Pega a força que esse aqui está fazendo para lá, a força que esse aqui está fazendo para cá, essa força, o peso, blá, blá, não sei o quê. Mede tudo e aí calcula a resposta. Mas a gente vai fazer isso depois, porque eu acho que acabou a aula. 7h45 acaba, né? Então é isso. Essas são as 3 leis de Newton. Aula que vem a gente faz exercício e vê umas outras coisinhas legal. Tipo isso de polias e tal, cordas, forças específicas e etc.
Beleza? Beleza. Beleza. Vou sair daqui. Saulinho tá aí já? É o Saulinho agora, não é? É isso mesmo, é 7h45 mesmo que acaba a aula, não é? É 8h30 que acaba a próxima? É. Acho que geralmente é 7h40. Será? Vixe Maria, será que eu tava terminando mais tarde todos esses dias? Vale, meu Deus. Gente, não diz isso não. Eu acho que é 7h50 e a outra Acho que é 8h30. Na 7h50, 8h40 e a última é 9h30. Isso mesmo. Assim faz sentido. Eu já ia dizer, se for 7h50, a outra vai acabar 8h40, porque eles vão dar o mesmo tempo de aula. E a outra teria que acabar 9h30. Ah, mas aqui tá bom. Deu para entender tudo direitinho, isso para mim é o mais importante. Tá dando para acompanhar até aqui? O que vocês estão achando da aula? Duas aulas, não Enquanto... são? Hã? Sexta e quinta Não- são 2 aulas, né? Eu acho que terça e quinta são só 2 aulas. Eu acho que nos outros dias é que tem até 9h30. O que vocês estão achando das minhas aulas até agora? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá indo muito rápido? Tá indo muito devagar? Eu posso dar mais coisa? Vocês preferem que vá mais devagar do que eu tô indo? Aproveitar que o Mais Salim não chegou. devagar. Mas Ah, o quê? não, Desculpa, não. você falhou. Acho devagar. É porque eu sou lerda para acompanhar. As outras aulas também são rápidas, é bem corrido também. Eu acho. Não, mas é isso que eu tô perguntando. Tá dando pra entender? Vocês preferem que eu vá mais devagar no que eu tô falando? Às vezes eu apresso. Ainda mais aqui que não tem... Eu não fico vendo as pessoas, eu não consigo ver se vocês entenderam o que eu falei ou não, a menos que eu pergunte. Porque na aula é fácil, né? Você olha e tem uma pessoa que tá assim. Claro que essa pessoa não entendeu nada, eu vou parar e vou retomar. Mas aqui não, aqui eu preciso esperar Então, vocês eu sou essa falarem, né? pessoa. E eu acho bom. Tá bom, eu vou tentar ir um pouco mais devagar. Eu acho importante ter essas pessoas na sala, cara, porque eu consigo realmente aprofundar no que eu tô falando, sabe? Consigo ter certeza que vocês entenderam o que é que eu tô falando ali e tal. E eu acho que isso é importante. Então, eu olhar e ver que as pessoas não entenderam, é porque eu tô fazendo alguma parada que não tá legal. Se eu cheguei lá, tô aqui falei um monte de coisa, e tem uma pessoa que tá... eu tô fazendo merda, né? Não são vocês que não estão conseguindo entender. Quem tem que fazer o negócio de uma forma que vocês entendem sou eu. Então, eu falei palavrão, esse negócio aqui. Gente, Ô, Dudes, às vezes, talvez no final, assim, reservar um momentinho para colocar um exercício, tipo assim, um exercício do Enem que trate desse assunto que você mostrou, só para a gente ver como que cai. Vou Tá fazer bom. isso. A próxima vai ser uma aulinha mais de exercício para a gente ver, trabalhar isso bonitinho e tal. E aí vai dar certo. Mas para as outras eu acho que eu vou fazer isso de colocar o exercício na aula. Normalmente eu faço mesmo. É só porque eu ainda estou me adaptando com esse tempo da aula virtual. Mas é esquisito para mim ainda, sabe? Encaixar tudo direito de uma forma que eu consiga fazer as coisas numa velocidade legal e tal. Parece que o tempo passa mais rápido, parece que eu consigo falar de menos coisa no virtual do que no presencial. Tá bom. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vou desacelerar um pouco e colocar mais exemplos. Nessa aula aqui, especificamente sobre esse conteúdo, esse começo é realmente muito conceitual, sabe? E normalmente a diversidade dessa matéria, matematicamente falando, né?
As mudanças na matemática vão acontecer em cada questão. Cada questão tem uma forma diferente de ser resolvida. Mas não é muito comum essa ser a matéria cobrada no Enem. Até onde me consta, até onde eu me lembro, eu vou olhar isso de novo. Pode ser que tenha mudado. Eu não acompanhei o último Enem. Acho que os 2 últimos Enems. Mas eu acredito que não. Eles costumam gostar mais do conceito das 3 leis de Newton e dessa ideia de que a força é igual a massa vezes a aceleração, do que uma questão que seja baseada nisso. Talvez você precise usar isso em algum momento da questão ou alguma coisa semelhante. Mas de física, o Enem gosta mais de eletricidade, porque eles têm muita aplicação, e do MRV, do movimento acelerado. A força, apesar de ter muita aplicação, a aplicação dela é um pouco difícil de contextualizar, tanto quanto o Enem costuma gostar. Costuma ser mais fácil contextualizar com outras coisas. E gostam de algumas coisas sobre ótica, mas ótica também é muito conceitual. De vez em quando tem alguma coisa de termodinâmica, talvez a gente veja alguma coisa, talvez alguma coisa sobre energia também, que é a próxima matéria, que também é legal, também ela é cai mais do que força. Eu acho que é mais importante de ver. Saulinho está na área já. Opa! Eu acho. Pronto. Eu tava... Demorei para conseguir ligar o áudio. Boa noite. Não, tá sossegado. Pois tá, beleza, então. Boa noite, gente. Até quinta que vem. Fiquem bem aí vocês. Bom final de semana, boa semana. Boa aula, Paulinho. Muito Tudo obrigado. nosso, nada dele. Mais. Até mais pra vocês. Certinho.